Olá, sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos começar a estudar, no caso, revisão para a prova semestral, certo? Como é que isso vai acontecer? Bom, nós vamos, por exemplo, resolver os exercícios referentes então ao terceiro bimestre, na verdade a prova. E vamos resolver também a prova do quarto bimestre, tá? Por quê? Pelo seguinte: se você, por exemplo, juntando as notas do terceiro e do quarto bimestres, você não atingiu a nota necessária exigida pelo colégio, então você vai ter de fazer a prova semestral, certo? E a prova semestral, logicamente, que vai ter por base estes dois bimestres, né? Ou seja, é a prova do segundo semestre. Então vamos lá, vamos corrigir hoje a prova do terceiro bimestre. Então vamos lá. E aí nós já vamos conhecendo quais os conteúdos que vão cair nessas provas, apesar de que eu já enviei a vocês. Bom, o primeiro conteúdo aqui, na prova do terceiro bimestre, sexto ano, é então interpretação de texto, certo? Temos aqui o texto e muitas vezes nós temos de analisar se é necessária a leitura do texto, tá? Você vai conseguir então fazer essa análise lendo o comando da questão e as alternativas, certo? Se você observar que tem de, então, ler o texto, o importante é você pensar que, como você já leu as alternativas, você não vai ler este texto sem um objetivo. Você já tem um objetivo certo, é saber, por exemplo, se o que está sendo exigido na alternativa A, na B, na C, na D ou na E, é aquela alternativa ou aquele assunto que você tem que marcar um X. E claro, tudo isso, né, é logicamente que se referindo ao comando da questão. Vamos lá, temos aqui. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é... Então, o comando da questão aí já quase que deixou bem claro que nós temos que fazer a leitura, né? Então vamos ler aqui a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D e E, né? As alternativas, então, A, B, C, D e E. Temos aqui, então, o censo da vida marinha, realizado por diversos países, já detectou as inúmeras espécies existentes nos oceanos, que estão sendo catalogadas e estudadas. Então, quer dizer que eles estão contando, né, e catalogando as diversas espécies, né, no caso, que existem nos oceanos. Mas será que é isso? A imensa quantidade já conhecida de espécies marinhas que vivem nas planícies abissais permite a realização de diferentes pesquisas com finalidade comercial. Bom, será que de acordo com o texto é isso que está acontecendo? Então essa, no caso, ciência da quantidade de espécies marinhas, né, na verdade tem uma realização de diferentes pesquisas com finalidade comercial. O mar oferece várias riquezas que podem ser exploradas, mas não em grandes quantidades devido ao número reduzido de indivíduos marinhos presentes nas profundezas. Será que é isto aqui que está, então, em acordo com o texto? A descoberta de um número maior de espécies favorece a pesca no Brasil, país com diversidade e também com grande quantidade de recursos pesqueiros. Lembrando, né, que o texto ele tem uma ideia. E a ideia aqui, se não me engano, é falar sobre as planícies abissais, ou seja, sobre partes mais profundas, tá, do oceano. Então, será que é isso aqui? Porque essa pesca aqui não se refere aos locais mais profundos. Os estudiosos da vida marinha ignoram a variedade de espécies que estão sendo exploradas, mas não cientificamente ou na área comercial. Será que é isso aí que o texto está dizendo? Vamos ter de lê-lo, né? Vamos lá, temos aqui. A fronteira da biodiversidade é azul. Atrás das ondas, mais do que em qualquer outro lugar do planeta, está o maior número de seres vivos a descobrir. Os mares parecem guardar as respostas sobre a origem da vida e uma potencial revolução para o desenvolvimento de medicamentos, cosméticos e materiais para comunicações. Sabemos mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que do fundo do mar. Os oceanos são hoje o grande desafio para a conservação e o conhecimento da biodiversidade. E os especialistas sabem que ela é muitas vezes maior do que hoje conhecemos.
Das planícies abissais, o verdadeiro fundo do mar, que ocupa a maior parte da superfície da Terra, vimos menos de 1%. Hoje sabemos que essa planície, antes considerada estéril, está cheia de vidas. Nos últimos anos, não só se fizeram novos registros, como também se descobriram novas espécies de peixes e invertebrados marinhos, como estrelas do mar, corais, lulas e crustáceos. Em relação à pesca, porém, há más notícias. Pesquisadores alertam que diversidade não é sinônimo de abundância. Há muitas espécies, mas as populações, em geral, não são grandes. A mais ambiciosa empreitada para conhecer a biodiversidade dos oceanos é o Censo da Vida Marinha, que reúne 1.700 cientistas de 75 países e deverá estar pronto em 2010. Sua meta é inventariar toda a vida do mar, inclusive os micro-organismos, grupo que representa a maior biomassa da Terra. Uma pequena raia escura, em forma de coração, é a mais nova integrante da lista de peixes brasileiros. Ela foi coletada entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a cerca de 900 metros de profundidade. Como muitas espécies marinhas recém-identificadas, esta também é uma habitante das trevas. O mar oferece outros tipos de riqueza. Estudos feitos no exterior revelaram numerosas substâncias extraídas de animais marinhos e com aplicação comercial. Há substâncias de poderosa ação antiviral e até mesmo anticancerígena. Há também uma esponja cuja estrutura inspirou fibras ópticas que transmitem informação com mais eficiência. Outros compostos recém-descobertos de bactérias são transformados em cremes protetores contra raio ultravioleta. Vermes que devoram ossos de baleias produzem um composto com ação detergente. Já o coral bambu é visto como um substituto potencial para próteses ósseas. Bom, então vamos lá, gente, olha só. A afirmação correta, de acordo com o texto, é... Nós temos aqui as alternativas. Logicamente que algumas alternativas não vão estar em acordo com o texto. Cuidado, que nem sempre é assim. Muitas vezes, todas as alternativas estão de acordo com o texto. Então, qual seria a que vocês marcariam o X? Naquela que fala sobre a ideia central do texto. Certo? Assim como também, né, quando houver alternativas incorretas em relação ao texto, mesmo assim, a resposta, no caso a que você vai marcar o X, é aquela que trata do, no caso, tema do texto, da ideia principal do texto. Então nós vimos aqui que eles vão fazer um censo, né? Ou seja, para observar se há realmente essa biodiversidade e se há muitos habitantes, né, nas profundezas, certo? Bom, nós vimos que, então, ter essa biodiversidade não é, na verdade, sinônimo de haver o que? Muita abundância. Então vamos ver aqui, no caso, nas alternativas, qual é que nós deveremos marcar. O Censo da Vida Marinha, realizado por diversos países, já detectou as inúmeras espécies existentes nos oceanos, que estão sendo catalogadas e estudadas. E aí, será que isso já aconteceu? Conforme o texto, até no caso a data do texto aqui, não, né? Se conhece apenas 1%. Beleza. A imensa quantidade já conhecida de espécies marinhas que vivem nas planícies abissais permite a realização de diferentes pesquisas com finalidade comercial. Pode até permitir, mas o texto está falando sobre isso? Não é sobre isso. Até se fala aqui que existem muitas riquezas, não é? Só que a ideia aqui do censo marinho, a ideia, né, de então fazer essa pesquisa não é com intenções ligadas a então lucro, não é? Então não é essa. O mar oferece várias riquezas que podem ser exploradas, até o momento está correto, mas não em grandes quantidades devido ao número reduzido de indivíduos marinhos presentes nas profundezas. Exatamente, achamos a que queremos, não é? Por quê? Observem. Em relação à pesca, porém, há más notícias. Pesquisadores alertam que diversidade não é sinônimo de abundância. Há muitas espécies, mas as populações em geral não são grandes. Tá? Então, poucos representantes de cada espécie. Se fizer a pesca, não sobra, não é?
ou seja, vão logicamente simplesmente exterminar espécies inteiras, não é? Então, temos aqui este assunto, a ideia principal do texto, e é que nós vamos marcar o X, certo? Vamos ver a D e a E. A descoberta de um número maior de espécies favorece a pesca no Brasil, país com diversidade e também com grande quantidade de recursos pesqueiros. Não é sobre isso que, então, o texto está falando. Pelo contrário, não tem esses recursos pesqueiros, não é? Ou seja, a ideia no caso, o texto não é falar sobre os animais que, por exemplo, estão perto da superfície, né? Superfície não, que estão perto, então, ali, né? Por exemplo, de um local em que os barcos estão navegando e que podem fazer pesca em águas rasas, né? Agora, os estudiosos da vida marinha ignoram a variedade de espécies que estão sendo exploradas, mas não cientificamente o da área comercial. Realmente, essa daqui é aquela que não tem nada a ver. Vamos trabalhar isso, gente. Algumas que não vão ter nada a ver com o texto. Essa daqui, ó. Tá? Nada a ver com o texto. É amarela. A descoberta de um número maior de espécies favorece a pesca no Brasil, país com diversidade, também com grande quantidade de recursos pesqueiros. Não tem nada a ver com o texto. Agora, o censo da vida marinha, realizado por diversos países, já detectou inúmeras espécies existentes nos oceanos? Você pode até dizer isso. Agora, que estão sendo catalogadas e estudadas? Sim, mas olha só, a questão aqui é que o texto fala que só 1%. Né? Então, diante da vida existente nos mares, nas profundezas, não. Então, essa daqui, ela engana? Ela engana, mas ainda não é a correta. Vamos colocar em verde. A imensa quantidade já conhecida de espécies marinhas que vivem nas planícies abissais permite a realização de diferentes pesquisas. Sim, até aqui está correto. Só uma palavrinha aqui, ó, com finalidade comercial. Não conforme o texto. Tá? Então temos essa daqui que também, por uma palavra, vai destoar da ideia central do texto. Tá bom? Então isso acontece. Muitas vezes uma alternativa parece, né, com a que é correta, você vai ficar na dúvida. E outras que não vão ter nada a ver. Aí você já lê todas e elimina. Não fica parado em uma alternativa, não. Lê todas as alternativas. Se você começou a ficar com dúvidas, né, sobre qual é a correta, lê todas e faça uma eliminação. Tá? E então você vai conseguir, por exemplo, ficar entre 2 ou 3, né, para então marcar X em uma somente. Beleza? Quando todas as alternativas estão de acordo com o texto, você vai pegar aquela que fala sobre a ideia central do texto. Esse texto é sobre o quê? É sobre isso. Pronto. Procura qual é a alternativa, né, que vai corresponder a este resumo que você faz na sua mente. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para a questão 2. Agora, nós vamos estudar no caso, interjeições e as locuções interjetivas. Certo? Para que serve, então, uma interjeição? Interjeição é uma classe de palavra. E ela, no caso, tem a finalidade de expressar sentimentos, emoções, surpresa, tá? Muitas vezes susto, e aí vai. Tá? Ou seja, reações emotivas, certo? Bom, e logicamente que elas têm uma certa cadência melódica. Que seria isso, né? Há uma certa expressividade. Por isso que são acompanhadas pelo ponto de exclamação. Tá? Já dei a resposta, né? A alternativa que apresenta interjeição corresponde a cocoricar. Não. Né? Aqui é o som que a galinha faz, né? Um verbo, então, é chamado de defectivo unipessoal. Tá? Urrar. Também não. Zum, zum. Eu sei que você está imitando um som, certo? Que você não nomeia em si. Tá? E cuidado para não confundir, então, onomatopeias com, no caso, a interjeição. Agora, ui, então aí sim, temos aqui a nossa resposta, é uma interjeição. Tá? Você se machuca, sei lá, alguma coisa assim, né? Então você acaba se expressando dessa forma, então temos aqui uma interjeição. Miau, novamente temos um verbo defectivo unipessoal. Essa que é, então, muitas vezes as palavras, essas que são as palavras que vão, então, né, ser usadas para confundir, né, sua mente, quando, por exemplo, houver uma
questão com várias alternativas em que você tem de identificar a única que é a interjeição, a alternativa, não é? Então vamos aqui para então a 2.1. 2.2, desculpe, né? Leia a tirinha e responda a questão. Vamos lá então. Mãe, como é possível a senhora ser tão bonita, tão magrinha e ter cabelos com tanto brilho? Ah, filho, basta ser uma boa pessoa, fazer o bem ao próximo, não mentir e comer os legumes. Putz, não sabia que o papai havia sido uma pessoa tão ruim assim. Beleza. Então, 2.2. Em relação à expressão putz, enunciada pelo menino, analise as afirmativas a seguir. Temos aqui 1. A interjeição a denota surpresa. E aí, será que ela denota surpresa? Bom, olha só. Nós temos aqui então: mãe, como é possível a senhora ser tão bonita, tão magrinha e ter cabelos com tanto brilho? Ah, filho, surpresa? Não, não é surpresa não, tá, gente? Então, essa daqui a gente elimina. A interjeição putz denota surpresa. Tá, então vamos lá, olha só. Temos aqui, por exemplo, quando ele fala: putz, não sabia que o papai havia sido uma pessoa tão ruim assim. Sim, denota surpresa, não é? Ou seja, então essa está correta. Vamos colocar de verde aqui. Beleza. Tá, então vamos aqui para 3, certo? Bom, a 3 nós temos então a interjeição a denota reflexão. Então, vamos ver isso. Olha só. Essa daqui. Ah, filho, sim. Ela está refletindo qual a resposta que ela daria para o filho. Aí ela foi inventar de dar uma resposta que vai fazer com que o menino seja uma boa pessoa, coma os legumes e tal, e deu no que deu, né? Então, esta está correta. Agora, a interjeição putz denota desapontamento. Bom, não denota desapontamento, tá? Por quê? Porque, na verdade, né, como aqui nós já vimos, denota, no caso, uma surpresa. Pelo fato de que ele pensava que o pai dele era uma pessoa boa, mas, conforme a resposta da mãe, não é. Porque, com certeza, o pai não era, no caso, uma pessoa que, devido a ter uma aparência diferente da mãe, não é? Então, que olha só, para ter essa aparência tem que ser uma boa pessoa, fazer o bem ao próximo, não mentir e comer os legumes. Então o pai, pelo jeito, não fazia nada disso porque ele não tinha a mesma feição que a mãe. Então está incorreto. Então nós temos as respostas em vermelho incorretas e as em verde corretas, beleza? Então temos aqui, olha só, se apenas a afirmativa 3 estiver correta, apenas a 3? Não, a 3 está correta, mas apenas não. Se apenas a afirmativa 1 estiver correta, nem está correta. Se todas as afirmativas estiverem corretas, não estão, né? Todas, somente a 2 e a 3. Se apenas a afirmativa 2 e a 3 estiverem corretas. Pronto, é a que nós queremos. Eu vou marcar em vermelho, apesar de ser a correta. Tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui agora a questão 3. Somente 2 atletas do Brasil conseguiram executar o salto triplo. Os numerais, vamos estudar os numerais. Então, os numerais em destaque na frase acima são classificados como respectivamente. Bom, gente, então nós temos aí, né, os numerais, que é uma classe de palavra, né, que serve para quê? Para, então, por exemplo, dar um número de pessoas, uma quantidade exata, né, para indicar uma ordem em que as pessoas ou coisas em si, né, devem ser então organizadas, ou para determinar partes de um todo, né, ou mesmo para demonstrar, né, quantas vezes uma situação deve ser feita, ou então algo deve ser, por exemplo, multiplicado, comprado, e aí vai, depende da situação, né? Ou seja, nós temos no caso, numerais, né, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Não confundam numerais com algarismos, tá? Cada numeral tem uma representação de algarismo. Por exemplo, 1, no caso é o numeral, e 1 é o algarismo.
certo? Então, cuidado com isso, beleza? Vamos lá, então. Temos aqui cardinal e multiplicativo. Será que 2? Na verdade, é 2, né? Aqui, atletas que ficou. E triplo. 2 e triplo. Olha só. O ordinal indica uma ordem. 2 não indica a ordem, indica o quê? O número de por exemplo, pessoas, no caso de atletas, né? Que representam algo, vamos dizer, que estão em, por exemplo, comparação com o total e assim por diante. Então, 2 aqui não indica uma ordem, indica um número de seres. Então, é o cardinal, né? Porque o ordinal que indica, então, uma ordem. Porque muitos confundem, né? Muitos alunos confundem o cardinal com o ordinal. Então, nós temos cardinal na A, nós temos cardinal na D e cardinal na E. Então, nós já podemos eliminar. Olha como é que deve ser feita, né, a questão. Eliminem a B e a C. Façam isso na prova para ficar mais fácil para vocês. Triplo. Triplo indica o quê? Quantas vezes é que, então, deve haver o salto, né? Ou seja, vezes multiplicativo, porque se fosse, por exemplo, partes, a metade, por exemplo, né? Um terço, tá? 2 quintos, por exemplo, aí seria fracionários, tá? Ou seja, triplo é multiplicativo. Nós temos aqui fracionário, temos ordinal. Pronto, achamos aqui que queríamos a letra A. Eu vou eliminar aqui em verde e vou colocar em vermelho a correta. Pronto. Então está aí. Aqui também vou fazer a mesma situação. Verde vão ser as que eu vou eliminar e vermelho as que eu vou então marcar como corretas. Então está aí. Beleza? Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade e depois de terminarmos a revisão da prova do 3º bimestre, nós vamos fazer a revisão da prova do 4º bimestre também, né? Porque a prova semestral vai se basear nessas duas provas, tá bom? Então, gente, tchau, tchau e até a próxima aula.